Olá, amigos. Sou Claudete Moura. Estamos estudando o Livro dos Espíritos. E no programa anterior, nós começamos a falar sobre a vida e a morte, que é um item ainda do livro primeiro, As Causas Primárias, o item 2. E nessas questões 68, 69 e 70, que nós já estudamos, só fazendo um retrospecto, Kardec fala, os espíritos respondem a Kardec que a causa da morte dos seres orgânicos é o esgotamento dos órgãos. E daí, quando Kardec perguntou se a gente podia comparar a morte com o término do movimento de uma máquina desorganizada, os espíritos falaram que sim. Se a máquina está mal montada, para de funcionar. Se o corpo está doente, a vida acaba. Então, assim que eles explicaram a morte do corpo. E também falando que o coração é uma máquina que funciona a vida toda, mas não é o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Porque Kardec perguntou por que quando tem uma lesão do coração, mais do que qualquer outro órgão, causa morte. Todo mundo fala, qualquer doença, mas quando é no coração, daí há um perigo maior de ocasionar a morte. E ele fala que o coração é uma máquina que funciona a vida toda, mas não é o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. É apenas uma engrenagem essencial. E na questão 70, quando ele perguntou o que se torna matéria e o princípio vital dos seres orgânicos após a morte, o que acontece, né, com o fluido vital, né, e com a matéria, ou seja, com o corpo, né, dos seres orgânicos após a morte. E os espíritos respondem que a matéria inerte se decompõe e forma outras, se decompõe e forma outras, né, novas. E o princípio vital retorna à massa de onde ele veio. Então, essas questões que a gente estudou no programa passado, e agora continuando a respeito ainda dessa questão 70, Kardec faz um comentário seguinte: o ser orgânico, estando morto, os elementos que o formam sofrem novas combinações e constituem novos seres. Então, aqueles elementos que, quando a matéria se decompõe, aqueles elementos, né, eles formam novas combinações e vão formar outros seres, novos seres. Estes retiram da fonte universal o princípio da vida e da atividade, absorvem-no e assimilam, devolvendo a essa fonte quando cessarem de existir. Os órgãos são, por assim dizer, impregnados de fluido vital. O fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que estabelece a comunicação em certas lesões e restabelece as funções momentaneamente suspensas. Então, a atuação desse fluido vital no nosso organismo, né, eles impregnam os órgãos, e daí eles vão suprindo, né, eles vão suprindo, assim, certas lesões que existem, né, restabelecendo funções que às vezes estavam suspensas. Por isso que existe, às vezes, a cura, né? A gente estava com um órgão doente e depois a gente recebeu, mesmo fazendo um tratamento médico, um tratamento espiritual, a gente percebe que tem mais energia, que já está melhor, que aquele órgão já está se restabelecendo. Então, esse fluido vital faz esse papel. Mas, diz Kardec, quando os elementos essenciais à ação dos órgãos são destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital é impotente para lhes transmitir o movimento da vida e o ser morre.
quando não tem mais jeito mesmo, né? O fluido vital é impotente para fazer isso, né? E daí o ser morre. Os órgãos reagem mais ou menos necessariamente uns sobre os outros. É a harmonia do conjunto que lhes comanda a ação recíproca. Quando uma causa qualquer destrói essa harmonia, suas funções cessam, como o movimento de um mecanismo cujas engrenagens essenciais estão gastas. Ele está explicando que os órgãos, né, quando existe alguma causa que destrói essa harmonia, todos os órgãos funcionando ao mesmo tempo, né, cessa funções, porque quando existe alguma causa destrutiva, essas funções cessam, né? Como um relógio que se desgasta com o tempo ou que sofre uma batida por acidente, mas cuja força motriz é impotente para recolocá-lo em funcionamento. Assim é o nosso corpo. Temos uma imagem mais exata da vida e da morte num aparelho elétrico. Então, ele vai comparar o nosso corpo, né, físico, com um aparelho elétrico. Esse aparelho contém eletricidade, como todos os corpos da natureza, em estado latente. Os fenômenos elétricos só se manifestam quando o fluido é posto em atividade, por uma causa especial. Então, se poderia dizer que o aparelho está vivo, ou seja, quando eu ligo esse aparelho na eletricidade, daí eu posso dizer que o aparelho está vivo. E ele fala que só se manifesta quando esse fluido, que é, nesse caso, o fluido elétrico, né, no aparelho, se manifesta, né? Se a causa da atividade cessa, o fenômeno cessa, o aparelho entra em estado de inércia. Eu desligo o aparelho da tomada e ele, então, está inerte, né, em estado de inércia. Os corpos orgânicos seriam como pilhas ou aparelhos elétricos, nos quais a atividade do fluido produz o fenômeno da vida. É término da atividade, produz a morte. Quando a atividade desse fluido produz o fenômeno da vida, e quando termina essa atividade, produz a morte, como no aparelho. Ele é um aparelho que só funciona à base da eletricidade. Quando eu ligo o aparelho na tomada, ele funciona. Quando eu desligo, ele fica parado, né? Mesma coisa o nosso corpo. Quando termina essa atividade do fluido que nós temos, né? Esse fluido vital, né? Daí vem a morte. A quantidade do fluido vital não é a mesma em todos os seres orgânicos. Ela varia segundo as espécies e não é constante, seja no mesmo indivíduo, seja em indivíduos da mesma espécie. Tem épocas que a gente está precisando pegar uma energia melhor. Então, aquela história, pisa na terra, pisa na grama, abraça uma árvore, toma um passe, se alimenta de coisas que podem dar essa energia, né? Então, vai variando, né, a quantidade de fluido vital que a gente tem no nosso corpo, né? No mesmo indivíduo varia, né? E existem aqueles que, por assim dizer, saturados, enquanto outros possuem a menos uma quantidade suficiente. Daí a gente vê aquela pessoa com muito fluido, com muita energia, com muita saúde física, e outros mais vulneráveis, né? Mais fracos. Por isso que para alguns a vida é mais ativa, mais tenaz e abundante. A quantidade de fluido vital se esgota. Então, não é para sempre. Ela pode se esgotar em determinado tempo, né? Ela pode tornar-se insuficiente para a manutenção da vida se não for renovada
pela absorção e assimilação de substâncias que a contêm. Como eu falei, vai para a natureza, respirar um ar puro, né? Pisar na terra, tudo isso vai ajudar. Tomar um passe e receber as energias necessárias para continuar, então, essa assimilação, né? O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. O que tem mais pode dar ao que tem menos. Em certos casos, prolongar a vida perto de se extinguir. É o caso do magnetismo. Aquela pessoa que é dotada de bastante magnetismo, ela pode ajudar o outro, doando aquele que tem menos. O que tem mais pode dar ao que tem menos. Em certos casos, prolongar a vida perto de se extinguir. A pessoa está mal e está ali, parece que a vida está se extinguindo, daí vem uma pessoa que tem bastante esse magnetismo, animal mesmo, né? Um fluido, né? Animal, e transmite a essa pessoa e ela então parece que se renova. Pode até então prolongar mais um pouco essa vida. Esse é o comentário então de Kardec para esse item, né, da vida e da morte. Bom, agora nós vamos passar para o item 3 ainda. Estamos no livro 1º, As Causas Primárias, no capítulo 4, mas agora no item 3, que vai falar da inteligência e do instinto. Kardec perguntou assim: a inteligência é um atributo do princípio vital? Que nós cansamos de falar no princípio vital, que dá vida orgânica, que animaliza a matéria. Então, será que a inteligência é um atributo desse princípio vital? Os espíritos falam que não é. Então, a inteligência não é um atributo desse princípio vital, que dá essa vida orgânica, visto que as plantas vivem e não pensam. Elas possuem somente a vida orgânica. Então, o ser pode ter esse princípio vital, né? E ser um organismo vivo, ser um ser orgânico, mas não ter inteligência. E o exemplo que os espíritos dão são as plantas. Elas não pensam, elas vivem, mas elas não pensam, né? Possuem somente a vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes. São coisas completamente diferentes uma da outra. Pois um corpo pode viver sem inteligência. Mas a inteligência não pode se manifestar senão por meio dos órgãos materiais. Então, um corpo pode viver sem inteligência. Mas a inteligência ela só se manifesta por meio da matéria, dos órgãos materiais. É necessária a união do espírito para dar à matéria animalizada a inteligência. Então, vejam bem, até aqui a gente estava falando somente do princípio vital que dá a vida orgânica. Mas para a inteligência é necessária a união do espírito para dar à matéria animalizada, quer dizer, a matéria que já tem o princípio vital, para dar inteligência para ela é preciso a união de matéria com o espírito. E Kardec faz o seguinte comentário: a inteligência é uma faculdade especial própria de certas classes de seres orgânicos, que lhes dá com o pensamento a vontade de agir
a consciência da sua existência e da sua individualidade, assim como os meios de estabelecer relações com o mundo exterior e de prover as suas necessidades. Olha só que interessante o comentário que Kardec está fazendo a respeito da inteligência. Que ela é uma faculdade especial própria de certas classes de seres orgânicos e que lhes dá com o pensamento, que a inteligência vai lhes dar com o pensamento, a vontade de agir, a consciência da sua existência e da sua individualidade. Se a gente não tiver inteligência, a gente não vai ter a consciência da nossa existência e da nossa individualidade. E assim também oferece os meios de estabelecer relações com o mundo exterior e de prover as necessidades. Pode-se assim distinguir. Então, ele faz uma distinção daqueles seres que têm apenas o princípio vital e daqueles seres que têm, além disso, a inteligência ou rudimentos de inteligência. Os seres inanimados, que são aqueles inorgânicos, né? Essa matéria que não tem vida, não tem vitalidade. Os seres inanimados, formados somente de matéria, sem vitalidade, nem inteligência, que são os corpos brutos, que é a matéria propriamente dita que a gente conhece, os corpos brutos, né? Que são inanimados, não são orgânicos, formados somente de matéria, não têm vida própria, não têm vitalidade, não têm inteligência. Então, esse é um tipo, né, de distinção que a gente pode fazer. Segundo, os seres animados não pensantes, formados de matéria e dotados de vitalidade, mas desprovidos de inteligência, que são as plantas. Seres animados, os seres orgânicos, não pensantes, que a planta não pensa, formados de matéria e dotados de vitalidade, mas desprovidos de inteligência. E um terceiro tipo, que são os seres animados, pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade. Olha só, já vai aumentando o grau aí, né? Os seres animados, quer dizer, os seres orgânicos, pensantes, que pensam, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo, além disso, um princípio inteligente que lhes dá a faculdade de pensar. No animal, o princípio inteligente que dá flashes de pensamentos. No ser humano, o pensamento contínuo, que é próprio da nossa espécie humana. Então, acho que Kardec explicou muito bem a diferença entre os seres que existem, né? A distinção, aqueles seres inorgânicos, inanimados, né? Formados somente de matéria, que não tem vida nem inteligência, que é os corpos brutos, né? Os seres animados não pensantes, têm vitalidade, mas não pensam, formados de matéria e vitalidade, mas desprovidos de inteligência, que são as plantas. E os seres animados pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e, além disso, tem um princípio inteligente que lhes dá a faculdade de pensar. Por aí a gente vê a evolução ali da matéria bruta, depois para a planta,
depois para os animais, depois para os hominais. Acho que está bem estabelecido essa diferenciação. E André Luiz, aproveitando essa questão, ele fala do pensamento. Ele fala o seguinte: você tem inteligência e faculdade de pensar. Verifique, pois, que direção tem dado aos seus pensamentos, porque nós sabemos quão importantes são os nossos pensamentos. Quão importantes são até para as nossas companhias espirituais que não desejamos perto de nós. Conforme os nossos pensamentos, nós vamos estabelecer sintonia com seres pensantes também, mas que não são ainda evoluídos, que ainda são espíritos muito imperfeitos e que eles podem querer nos levar para caminhos piores, difíceis. Então ele fala assim: verifique que direção você tem dado aos seus pensamentos. Você arquiteta a paz ou a discórdia? Quando você pensa, você está arquitetando a paz ou a discórdia? Você edifica a humildade ou o orgulho? Você nutre a esperança ou o desespero? Você tece a fraternidade ou o egoísmo? Gente, eu acho que é muito bom a gente se fazer essas perguntas. Porque todos nós somos seres imperfeitos, passíveis de erro. Nós não estamos ainda naquela fase que nada vai nos abalar, nada vai nos levar a escolhas indevidas. Temos que ter vigilância. Diz que Jesus fala: vigiai e orai, para que não te aconteça coisa pior. Então ele fala: quando você pensa na paz ou pensa na discórdia? Você pensa, edifica a humildade ou orgulho? Você nutre a esperança ou o desespero? Você tece a fraternidade ou o egoísmo? A gente vê nesses livros, o livro psicografado pelo Divaldo, do Manuel Filomeno Miranda, que chama-se Nos Bastidores da Obsessão, tem o caso de um espírito que ele já foi perdoado por aquele que estava ali perseguindo, mas ele, por orgulho, ele também não perdoava, porque era um caso que dependia do perdão recíproco. Então, por causa do orgulho, ele continuava sofrendo e não perdoava. Então, André Luiz aconselha o seguinte: sua inteligência tem origem na inteligência universal. Integra-se a seu organismo, dá-lhe a individualidade moral. Depois, quando se liberta do corpo físico, não volta para a fonte. Pertence a você e é responsabilidade sua. Lembra-se que o fluido vital, quando a gente desencarna, ele volta para a fonte. Mas a inteligência não. A inteligência é atributo do espírito. Então ela fica conosco para sempre. Então o que ele fala? Ela pertence a você e é responsabilidade sua. É você que tem responsabilidade pelo que você pensa, pelo que você faz com a sua inteligência. Continuando na questão 72, Kardec pergunta: qual a fonte da inteligência? Que já os espíritos já responderam, André Luiz já falou, mas os espíritos respondem: já o dissemos, a inteligência universal. Então, a fonte da inteligência é a inteligência universal. A fonte. Mas não é que cada uma é um fragmento daquela inteligência. Não.
Cada um é uma individualidade. Kardec continua perguntando nessa questão mesmo. Poder-se-ia dizer que cada ser retira e assimila uma porção de inteligência da fonte universal, como retira e assimila o princípio da vida material? Ou seja, da mesma maneira que ele assimila o princípio vital, que é o da vida material, ele assimila a inteligência também, ele retira da fonte universal. Os espíritos falam, isso é só uma comparação, mas que não é exata, pois a inteligência é uma faculdade própria de cada ser. O fluido vital não. Ele vem do fluido cósmico, abastece o nosso corpo e volta quando o corpo morre, ele volta para sua fonte. Agora, a inteligência não. A inteligência é uma faculdade própria de cada ser e se constitui em sua individualidade moral. Então, ela não volta, ela fica conosco. De resto, bem o sabeis, existem coisas que não são dadas ao homem conhecer, e essa é uma delas pelo momento. Não vamos conhecer como se absorve essa inteligência. Eu acredito que quando somos criados, já aquela mônada celeste já vem com essa inteligência latente e ela desenvolve. Porque Miramês faz um comentário que nos leva a esse raciocínio. A inteligência não é o espírito, é um dos seus atributos em expansão, sujeito a variadas metamorfoses, porém sempre ascendendo, ela vai crescer sempre. E é nesse ascender e crescer que a doutrina dos espíritos aparece nos nossos caminhos, nos propondo meios e facultando métodos mais racionais no condicionamento da verdade, visando a nossa libertação. Então, Miramês está falando do papel que a doutrina espírita tem na nossa vida, nos nossos caminhos. Quando ela aparece, ela nos propõe meios e nos facultam métodos mais racionais para podermos compreender a verdade, visando a nossa libertação. É isso que a doutrina espírita faz. Ela é muito libertadora. Nós temos que ter cuidado, porque essa liberdade tem responsabilidade. É como André Luiz fala da inteligência. Ela é sua. Ele fala, pertence a você e você é o responsável por ela. Nós somos responsáveis por nós mesmos. Certamente que a inteligência só pode manifestar-se por meio dos órgãos materiais, como nós já vimos. Mas para os que estão na matéria, é lógico. Para os que estão na matéria, então somente ela se manifesta através dos órgãos materiais. Mas de espírito para espírito, que é a inteligência, é o patrimônio espiritual, manifestada por recursos que a alma alcançou. Então, a inteligência, onde nos gera razão, nos proporciona a individualidade. Podemos pensar e fazer o que nos convém, sendo que a lei nos faz responder pelos nossos atos. O plantio está na nossa liberdade, porém a colheita é obrigatória para nos ensinar a sermos bons semeadores. Quando surgimos das mãos santificantes de Deus, trazemos dentro de nós, como herança divina, todas as qualidades da perfeição, que acordam de passo a passo, que desabrocham de primavera a primavera, sob o comando do próprio Criador, por intermédio, no nosso caso, na terra, de Jesus Cristo.
Então, ele fez de uma maneira poética, nos mostrou quanto que nós temos responsabilidade em poder usar a nossa inteligência. Nosso programa hoje está terminando. Nós agradecemos muito a audiência que estamos tendo e pedimos a Jesus que nos dê muita força e coragem para continuarmos o nosso trabalho. Claudete Moura, para o divulgar.net.